Olá, meus amigos! Fala, turma! Pra mim amanhã tem que começar com muita descontração, né? Até porque quando a gente chegar no trabalho e terminar de abotoar a minha camisa aí, como você tá vendo, nós vamos tratar a respeito de muita coisa séria. Começou o dia, eu sempre pego as pendências do dia anteriores e dou uma acelerada, falo pro time, ó, esse aqui tá pendente ainda, dá uma ajeitadinha lá. Ou então também, né, alguém pode ficar com saldo negativado em D1, em D2, a gente dá uma olhadinha lá para que de fato, né, isso não aconteça. Eu tava até gravando um vídeo ontem falando um pouco a respeito do cartão do BTG, se você quiser conferir, né, tá no último vídeo aqui no canal. Outra questão também, falando um pouco do resultado do mês passado, também da semana passada. Então, na minha carteira, eu e meus clientes, né, nós captamos cerca de 370 mil reais na semana passada. E também trouxemos de recursos para o banco aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais de novos recursos que entraram no banco. A meta é a gente trazer pelo menos 3 milhões por mês, mas foi um número bacana. Então. Mas bom que para essa semana já foram captados mais de 1 milhão de reais e a gente segue contente, né, buscando fazer um bom trabalho. Essa semana, mais especificamente daqui 2 dias, dia 9, na quinta-feira, eu fui convidado pelo meu cliente, o Rogerão, para poder dar uma palestra no Exército sobre a vantagem, né, de se investir e também de contar com um bom assessor. Como é que você resumiria a vantagem de ter um assessor de investimentos em pelo menos 30 segundos? Cara, você vai ter muito conteúdo mastigado na sua frente ali, você pode ter um caminho mais rápido para você encontrar várias alternativas de investimento dentro do seu perfil de risco. Então, é um atalho para você alcançar os seus objetivos de vida. Elencando esses pontos na visão de um cliente, certamente a maior vantagem seria um catalisador. Então, ou seja, ele está lá para poder resolver tudo muito mais rápido. Surgiu uma demanda de caixa, já passa para o time responsável, comunica o cliente como as coisas estão indo, né? E tem sempre esse bate-bola entre o time que está resolvendo o problema e também o cliente, para que ele esteja ciente do que de fato está acontecendo. Alguns produtos são restritos ao assessor, somente ele pode acessar, e você não tem custo algum com isso. Na verdade, o custo que você já tem de ser atendido pelo banco, né, que você paga, você remunera o banco, ele também divide uma parte, mais ou menos ali uns 20% com o assessor de investimentos, você não tem nenhum custo adicional por isso. Olha aí, tá passando meu morning call de fundo. O pessoal sempre me pergunta a respeito do que eu acredito que está a situação política, a situação econômica do nosso país com o novo governo atual. Pessoal, basicamente o Brasil está do jeito que sempre teve. O que acontece agora é que a gente tem muito mais acesso a estímulo à informação, que a gente nunca teve anteriormente. Então, turma, o que eu quero dizer com isso? Sejam conservadores em seus investimentos, não busquem risco demais e permaneçam fiéis às suas estratégias. Cuidado com a alavancagem, mesmo recado de sempre. Agora, uma coisa que eu falo, né, para ficar atento, é que você não fique paralisado por conta, né, do novo governo, não te paralise seus investimentos. Não faça isso de maneira alguma, continua seguindo o seu plano, continua sendo fiel à sua estratégia. Turma, o que eu preparei para poder apresentar para os senhores é justamente o resultado de reinvestimento de dividendos de aproximadamente de 13 meses investindo no fundo imobiliário. Então, sempre reinvestir as cotas. E basicamente o resultado foi esse. A gente comprou 1.000 cotas desse fundo imobiliário, KNIP11. Então, a gente comprou essas 1.000 cotas e essas 177 cotas foi apenas do resultado, né, dos dividendos. Então, a gente sempre reinvestiu os dividendos mês a mês. E isso, né, nos deu um resultado de aproximadamente 17% do crescimento de cotas, né, em função da quantidade acumulada. Então, um ponto interessante, turma. A gente teve mais ou menos 17% de crescimento, 17% de crescimento em um ano. Se a gente projetar isso para o longo prazo, então, ou seja, a gente teve esse valor, a gente multiplica por 17%. É isso? Isso, exatamente. Multiplica de novo por 17%. E multiplica de novo por 17%. Então a ideia é que esses dividendos vão cada vez aumentando, justamente porque a gente está tendo esse resultado. Reinvestindo, né? Sempre que vem um novo recurso, né? Sempre que vem um dividendo do fundo imobiliário, a gente faz um reinvestimento aí nele mesmo, para a gente poder turbinar o efeito bola de neve. Teve alguns meses, esse fundo é ligado à inflação, teve alguns meses que a gente teve uma deflação, que é uma inflação negativa, colaborou para o fundo cair um pouquinho, mas agora ele já voltou a poder distribuir um bom dividendo, inclusive é o que eu vou apresentar para vocês agora. Falando do fundo, ele está negociado a 5% abaixo do seu patrimônio, e o patrimônio do fundo é muito fácil de saber. Basicamente é o preço, né, patrimonial que ele tem de cada ativo que compõe a sua carteira. Basicamente, quando tem uma emissão de renda fixa que o fundo vai comprar, esses valores já aparecem todos lá. O dividendo anual composto é o quanto ele vem crescendo, né, ano contra ano. Aqui o valor está caindo, o dividendo subindo e o valor está caindo. É natural que ele caia,
porque um fundo de dívida, a dívida tende a zero, né, para poder recuperar parte da carteira de crédito. E olha lá, o dividendo, pessoal, em um ano aumentou em cerca de 17,7% apenas com reinvestimento de cotas. Porque, ou seja, a gente comprou 1.000 cotas vezes R$1. Então, exatamente R$1.000. Agora, a gente tem 1.117 cotas, 1.177 cotas multiplicado por R$1, né? Então, a gente tem cerca de R$1.117 ano contra ano. Se a gente fosse elevando isso a juros compostos, a gente ia ter isso no primeiro ano, isso no segundo ano e assim vai. Eu até separei aqui para poder apresentar para os senhores, se a gente tivesse investido R$100.000 nesse fundo e tivesse feito um reaporte mensal de R$2.000. Então, ou seja, colocou R$100.000 de início, depois investiu mais R$2.000. Somente o valor de valorização das cotas teria valorizado ali, né? Se você resgatasse todo o dividendo todo mês, consumisse o dividendo todos os meses, você teria um ganho, né, de capital de mais ou menos 114% de 2016, né, até agora. Não reinvestindo os dividendos, ou seja, deixando os dividendos parados em conta, você teria pouco mais do dobro, e reinvestindo os dividendos, você teria o efeito máximo aqui do efeito bola de neve, né, então você teria acumulado cerca de 238%, que nesse período aqui dá mais ou menos R$338.000. O que eu gosto de apresentar para os senhores? Quando a gente abre aqui em mais informações, o que a gente consegue ver? O número de cotas. Isso aqui é lindo. Ou seja, o nosso número de cotas começaria em 1.000 cotas e terminaria com 3.800 cotas, né, dado o valor desse reinvestimento. Perceba que a cota foi caindo durante o período. O que o nosso dividendo on cost? O que isso significa? Significa o custo que a gente pagou pelas ações em relação ao dividendo, ele aumenta cada vez mais. Compara o final com o inicial. No inicial a gente recebia 0,5%, no final a gente recebia 3,5%. Porque ele vai crescendo, vai virando uma bola de neve, vai fazendo uma coisa louca e a ideia vai cada vez crescendo. Você consegue tranquilamente, no longo prazo, mais de 1% ao mês. Aqui é não reinvestir nos dividendos, né? Perceba que tem uma diferença um pouquinho grande, mas a ideia foi essa. Turma, voltando aqui à carteira, espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um pouquinho de trabalho de produzir. Conto com um like aqui, com inscreva-se se fez sentido para vocês. Então é isso. Um beijo no coração dos senhores, né? E nos vemos aí na próxima terça-feira, no qual a gente publica esses vídeos aí mostrando um pouquinho da rotina do assessor de investimentos.